Boa noite a todos, mais uma vez, vamos recomeçando, né? A consciência do terceiro milênio, né? Hoje com o tema, a falta de conhecimento divino. Então vamos lá. Aqui, o nosso problema aqui não é divino não, o problema aqui é técnico mesmo, né? O computador enguiça é fogo. Então vamos lá, como minorar os sofrimentos da humanidade, né? O caminho é a sabedoria inicial das idades, né? A ciência iniciática, né? Sabedoria eterna tal, né? E, segundo Santo Agostinho, viemos da divindade e para ela havemos de ir. Vamos voltar a ela, né? O sofrimento da humanidade é causado naturalmente pela ignorância daquilo a que os hindus denominam de avidya, de falta dos conhecimentos divinos, né? O que se poderia chamar de materialismo ou exaltação emocional, sendo na realidade o caminho é a sabedoria inicial das idades, né? Então, agora vamos retomar aqui. Boa noite a todos, né? Klaus, José, Guevara, Reinaldo, Valdir, todo mundo, essa turma toda que está aqui, Valquíria. Mas vamos nós. E os demais também que já andou aqui, já não estou vendo mais. Vamos nós. Aliás, os únicos conhecimentos capazes de libertar a humanidade de sua escravidão neste planeta de dores, de eterna concorrência, de lutas sem conta, onde a humanidade vem adquirindo experiência, conforme o encadeamento de um trabalho dinâmico da evolução natural da mônada. Santo Agostinho teve a ocasião de dizer: viemos da divindade e para ela havemos de voltar, né, de ir. Então, é o que nós comentamos no início lá, né? Então, estamos aí. Então, fica parecendo assim que aqui o planeta Terra é o local de somente sofrimento, mas não é também, né? É um lugar de evolução, de progresso e tudo mais. Para reforçar nossa ideia, nada mais claro para se explicar o que disse a respeito da humanidade adquirindo experiência no mundo, né, do que as palavras do Hierofante, proferidas no templo de Delfos aos assistentes. Saúdo a todos os que vieram para renascer após as dores da terra e que renascem neste instante. Vinde beber a luz do templo, vós todos que saís da noite. Misto, mulheres, iniciados, vinde alegrar-vos, vós que sofreste. Vinde repousar, vós que lutaste. Então está aí a fala, né, do Hierofante no tempo de Delfos, na Grécia Antiga, né? O sol que eu evoco sobre vossas cabeças não é o sol dos mortos, é a luz pura de Dionísios, o grande sol dos iniciados, pelos vossos sofrimentos passados, pelo esforço que vós traz, vós vencereis. E se acreditardes nas palavras divinas, então já sois os vencedores, né? Então, se você acredita no Avatara, se você acredita no Mestre, né, no Manu, já está em bom caminho andado aí. Porque após o longo circuito da existência tenebrosas, vós saireis finalmente dos círculos dolorosos das gerações, e todos vós encontrareis como um só corpo, como uma só alma, como um só Dionísio, né? Aqui temos uma perfeita ideia da reencarnação, da sucessão da consciência através de outras formas, com outros arquétipos acrescidos aos que deram à criatura humana a vocação, a tendência que o norteou durante a vida. Vamos nós. As tendências positivas e tendências negativas, tendo como poder equilibrante a mônada, a inteligência, a sabedoria, né? Então, as tendências negativas e positivas é o caso do karma positivo e o karma negativo, ou também skandhas e nidanas. A teoria, né, a missão do professor José de Souza é conduzir o homem a se fundir com o todo, ao voltar ao divino, à unidade primitiva, mas com vida consciência. Então, viemos da divindade como consciências, né, como vida
a consciência sem experiência, tudo mais, né? E temos que voltar como vida à consciência, né? Com a vida instintiva, viemos, e com a vida à consciência vamos voltar. A centelha divina, né? Marconi, a centelha divina, a onda que nos guia sobre a Terra, existe em nós. Ela se torna facho do tempo, estrela do céu. Assim engrandece a luz da verdade. Escutai vibrar a lira de 7 cordas. A lira como alegoria dos 7 estados de consciência que a humanidade deve adquirir através do estado e do tempo no nosso mundo a 3 dimensões, né? O pessoal fica parado, né, vamos dizer assim, focado no caso da alma, tudo mais, mas, no entanto, existem 7 corpos, 3 estados de consciência, a física, a psíquica e espiritual, né? E isso aí é um passo importante de entender, de vivenciar. É lira a de Deus. Ela faz mover os mundos. Ouvi bem que o som vos atravesse, o som dos 7 tátuas que se transformam em 3 a 1. E no OM, como 8º princípio, né? Tal como é composta a palavra sagrada, e que se faz depois de pronunciada. Destarde, abrir-se-ão as profundezas dos céus. No tempo da teosofia, né, vamos dizer assim, da ciência mais primitiva, né, a palavra sagrada estava ligada ao A1, representada pelo A1, né? Já aqui no Ocidente, a palavra foi dada pela grande fraternidade branca, tudo mais, né, pelos mestres, que nos foi dada pelo professor José de Souza, é o OM. O OM é o 8º princípio, o 8º tato, né? Mas não quer dizer que pronunciando o A1 durante a yoga esteja errada, não. Mas mais atualizada está o OM, né? Socorro aos fracos, a consolação aos que sofrem, esperança a todos, mas desgraça aos maus, aos profanos. Eles serão confundidos, porque no êxtase dos mistérios, cada um vê até o fundo a alma do outro. Ali, os maus são feridos pelo terror e os profanadores pela morte, né? Então, essas pessoas que não estão em equilíbrio, coisa e tal, né? Vamos dizer assim, não são aproveitadas. Então, é dado como 1/3 da humanidade não está preparada ainda para galgar um novo degrau da escada de Jacó, né? Então, é esse detalhe que muitos serão chamados e poucos se escolhem, né? Se escolhem para continuar trabalhando, evoluindo na escada, na vereda evolutiva. Quem é de Ribeirão Preto, boa noite também, e os demais também. E agora que Dionísio luziu sobre vós, eu invoco Eros, Celeste, a Todo-Poderoso, né? Anderson, boa noite. Que ele seja em vossos amores, em vossos choros, nas vossas alegrias. Amai porque tudo ama, os demônios do abismo e os deuses do éter. Amai porque tudo ama, mas amai a luz e não as trevas. Lembrai-vos do fim durante a vida, né? Vamos nós. Quando as almas volteiam na luz, elas trazem uma mancha, como manchas sujas, sobre o seu corpo sideral, todas as faltas da sua vida, as tendências ou ações, as paixões provenientes das modificações do pensamento e da imaginação. Isto é, tudo quanto de prejudicial à sua própria evolução, pratica o homem, dizemos nós, né? Então, é aquele tal de colocar em prática aquilo que se aprendeu, né? Tudo que for justo e perfeito, a pessoa vai progredindo, vai melhorando. Sair da inércia, né? E tudo mais. Sair da zona de conforto e tudo aí. E para as apagar, é necessário que expiem, que regressem à Terra, e que regressem à Terra. E eis aí a teoria da reencarnação, que as religiões ocidentais não admitem, para não acabar com as missas pro-defunctis e tudo mais que falar com que fazer negócio
como verdadeiros vendilhões do templo, que são. Mas os puros, mas os fortes, vão para o sol de Dionísio, né? Então aqui é um argumento, né, lá dos hierofantes de Delfos, né, falando sobre esse processo todo. E agora cantai Evoé, melhor dito, Revalré, ou o grito sagrado de todos os iniciados do Egito, da Índia e da Fenícia, da Ásia Menor e da Grécia. O Yod Revalré, né, representa Deus na sua fusão eterna com a natureza e etc. Isso aí nós temos que estudar, saber entender direitinho o caso o Yod Revalré, né? É o caso de Iavé, né? E Jeová. Qual é a diferença entre um e outro na Bíblia, né? O que está postulando ali, um e outro. Vamos nós. Evoé, gritavam os arautos aos quatro cantos do templo. Evoé respondia à assembleia entusiasta agrupada sobre as escadas do santuário. E o eco do apelo sagrado à renascença, à vida espiritual, rolava no vale, repercutindo nas montanhas. Até os pastores selvagens do Ossa, suspensos com seus rebanhos ao longo das florestas, perto das nuvens, respondia Evoé, Evorré ou Evoé. Os homens receberam esse eco e estenderam suas venerações à natureza viva. Em todas as idades, os vegetais serviram de síntese aos pensamentos humanos, assumindo a sua expressão simbólica. Provam isso as várias árvores, cultuadas por toda parte, inclusive o pinheiro, no cristianismo, no norte da Europa, e que chegou até nós, exprimindo a objetivação da essência una, ou seja, nos festejos natalinos do menino Jesus, ou menino Deus, né? Então está aí, né? Faz parte do sobrenome, né, de muitas famílias, vai por aí afora. Assim também, Dionísio tornou-se Baco, o deus da vida, como se fosse o seu doador, o deus das vidimas, da alegria, simbolizado pela vinha, tomando as atitudes emocionais mais variadas, porque surgiu da imaginação também afetiva emocional dos homens, né? Então ele representava todas essas reações afetivas emocionais dos seres humanos. Festejando-o, surgiram as festas populares. 2 de muito mais tarde se originou o carnaval, onde os participantes sujavam o rosto com a borra do vinho, mascarando-se, substituindo o espírito da razão pelo espírito do vinho, cedendo à embriaguez sensual, né? E assim começam, né, os festejos de toda a ordem que existe no mundo inteiro. Desse modo, evoluiu o homem e evolui, sempre entre dois polos. Maria Teresa, boa noite. Nos festejos de Baco, vamos ainda encontrar as origens do teatro, né? Atribuída à sua criação às Tepes. Em português é Tepes, agora em grego eu não sei. Com o seu carro, né? Vamos nós. Nestas festas báquicas, encontram-se 2 máscaras, uma representando a tragédia, trago o bode, e outra a comédia, bastando para expressá-la no teatro, que a boca seja em semicírculo, com as pontas voltadas para cima, traduzindo elação, alegria, riso, e a outra um semicírculo com as pontas para baixo, depressão, expressando depressão, tristeza, dor, etc. Nessas máscaras, que está ligada à alma de cada um, né, nós usamos uma máscara, né, na rua, coisa e tal. As pessoas pensam que somos uma coisa, somos outra, e vai por aí afora. Nessas máscaras está expressa a dualidade ou o caminho a que os sentimentos levam o homem pelas estradas angustiadas da evolução. Vejamos o que diz Roso de Luna nesse sentido em seu livro Wagner, Mitólogo e Ocultista, na página 47. Pôde muito bem dizer Platão que o objetivo do mistério é levar as almas a seu princípio,
ao estado primitivo e ao final, isto é, a vida de Iofitá, do qual desceram com o báculo, que é quem o conduz. Né? Vamos ver. Quando Sócrates diz que a alma sumiu no lodo, quer dizer que se abandona e segue as coisas exteriores, e dizendo assim, quer expressar que se faz com ela. Quando diz que a alma é recebida entre os deuses, deve-se entender que vive do mesmo modo e sob as mesmas leis que os próprios deuses. Né? Vamos nós. Gabriel, boa noite. As religiões só nos ensinam a pedir, né? A duvidar, etc., né? A depender. Desde o pão nosso de cada dia até a salvação eterna de um amigo qualquer, pervertido e viciado, cuja condição de amizade não diminui, aliás, a sua reconhecida decadência moral. Então, o caso, as religiões, né, ela não dá, vou dizer assim, o caminho correto, né? E sim, vamos dizer assim, essa vivência a partir da alma, tudo mais, né? Então, o sentimento religioso é chamado de espiritualidade, né? E isso que é importante entender, que esse sentimento, né? Religião é o senso de compreensão da totalidade da existência. É a consciência da plenitude do ser, né? Esse que é o princípio da religião, né? O princípio do sentimento religioso é chamado de espiritualidade, como lemos aí há pouco. Onde não há divisão, né? Separação entre você e eu, né? Entre ninguém, né? Separação de ninguém. Então, a partir do momento que se cria, vamos dizer assim, as castas dentro do movimento, das religiões, das filosofias e tudo mais, é sinal que a coisa não está funcionando. Imaginemos o que não seria o paraíso eterno dos bem-aventurados se Deus, o Eterno, né, entendesse, atendendo a nossas súplicas que lhes são feitas, fosse introduzindo na sua morada eterna e sagrada todos os desajustados que deixassem dinheiro para uma missa, né? O que não seria do mundo se, pelo menos, pelo simples fato de rezar o Pai Nosso, tivéssemos garantido o alimento físico que aí se pede, né? Então, a situação é bem outra, né? Tudo mais. Quando Yeshua Ben Pandira, o Cristo bíblico, nos recitou a oração dominical de sublime interpretação esotérica, antes de nos ensinar a pedir o pão cotidiano, representativo da colheita que só faz quem planta, quem semeia, quem lavra a terra, regando-a com o suor do seu rosto. Nos faz, no começo da prece, a advertência do equilíbrio e da harmonia do universo, dizendo antes: santificado seja o vosso nome, e mais adiante, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é? Se cada um de nós, com seus atos, é quem determina, quem escolhe a vontade que o nosso Pai Celestial deve ter para tratar conosco, o nome de Deus não seria santificado em parte alguma, se fosse feita aqui na terra, não a sua, mas a nossa vontade. Não devemos nos iludir com a justiça, né, de Deus. Ela não existe porque Ele é a própria justiça mesmo, né? Essa é a diferença. E esse Deus está dentro de cada um, não no céu, não está lá, né? Dentro da iniciação, se fala que entre o mental concreto e o abstrato, como nos outros planos também, existem 7 subníveis, né? E esses níveis são dados como céu, né? Dentro dos princípios das religiões e tudo mais, né? Então, existem 4 níveis baixos e 4 níveis altos. 4 ligados ao plano do mental concreto e 3 superiores que está ligado ao mental abstrato. Então, esses níveis aí são chamados de céu pela Igreja Católica. O Senhor dos Exércitos, né,
Yahvé, deve ser Yahvé aqui, né? Que determinava batalhas e conduzia os povos eleitos à vitória, que mandava degolar crianças e passar milhares de guerreiros a fio de espada. Continua sendo o mesmo, que nos nossos dias desencadeia uma crise europeia, né? E aqui no nosso Congresso, né? Nosso Senado, no Supremo aqui também, né? Deve estar também ligado a isso. Faz irromper uma peste universal e de uma hora para outra inverte os continentes, pondo um Himalaia onde outrora havia um oceano, né? O que mais? Aqui não congelou, não. Aqui é o tal do delay, né? Esse camarada, quando aparece, fica tudo lento. Este senhor dos exércitos era modelado às feições das necessidades imperiosas da época, onde predominava uma barbaria, cujas atrocidades exigiam imediato e exemplar castigo. Matava-se 1000 para salvar 1 milhão, da mesma sorte que hoje se abatem milhões para salvar a humanidade inteira. Então tá aí. Vamos nós. Depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Os flagelos empregados como profilaxia eram manejados pelo mental, não pelo pulso dos grandes iniciados, cuja missão, dirigente das raças e das religiões, paradoxalmente, derruba para depois levantar, assim saneando e reconstruindo, né? Para não irmos mais longe, vejamos o Lama Sakyamuni, citando Caricato os Brahmanes, que implantaram uma religião de separatividade e de ritos inexpressivos ou extravagantes, olvidando a essência principal de todas as religiões, que devem procurar levantar a espiritualidade de seus crentes pela educação mental, né? Rosinha, parou aí? A mente humana iluminada é maior do que um anjo e um Deus, né? Anderson, boa noite. Do Alex é de Lex, isso mesmo. A mente humana iluminada é maior do que um anjo e um Deus. A razão intuitiva está acima do sacerdote da revelação. O domínio de si mesmo é melhor que o jejum, que a mortificação e a prece. A caridade, né, vamos dizer assim, maior que o sacrifício e o culto. Né? E está aí o nosso trabalho de hoje, né? Nossa leitura. E agora eu gostaria de ouvir vocês falando alguma coisa para a gente. Esse texto aqui é justamente para se meditar muito, né, sobre ele, né? Tem muito simbolismo também e tal, tudo mais, né? Vamos nós. Vamos lá, Valdir. Hoje você está animado. Estou vendo que você está animado hoje. Klaus também. Cadê o Klaus? Vamos lá, Klaus. Fala alguma coisa pra gente aí. Vamos lá. Agora meu cursor está andando. Eliana gritou de lá. Tá todo mundo quietinho. Vamos nós. Cadê a Valquíria? A Valquíria está aqui, ó. Fala alguma coisa pra gente.